Meus amados irmãos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Inovadora para mais uma aula, uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Paulo Neves, pastor da Assembleia de Deus em Belém do Pará, e eu quero te convidar para estar conosco nessa pré-aula, mais uma lição e um momento de crescimento, um momento de aprendizado acerca da Palavra de Deus. A nossa lição de hoje, meus irmãos, tem 3 objetivos que você, professor, deverá correr para alcançar esses objetivos na exposição da sua aula. O primeiro objetivo é compreender que a fé exige renúncia a si mesmo. O segundo objetivo é confessar fé exclusiva em Jesus Cristo. E o terceiro objetivo é testemunhar o poder de Jesus sobre a morte. Então vamos lá. A lição de número 4, Marcos 5, a autoridade do servo. Texto áureo, ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Marcos capítulo 5, versículo de número 34. Verdade prática. Jesus triunfa frente a qualquer inimigo. Mesmo a morte não tem poder para detê-lo. A nossa leitura bíblica em estudo, que é a base para o estudo dessa lição, encontra-se em Marcos, no capítulo 5, o versículo 21 ao 43. E você vai estar, então, analisando, estudando esse texto, quando você estiver elaborando a sua aula, preparando a sua lição, o seu plano de aula. Meus irmãos, nós vimos na lição anterior Jesus demonstrando a sua autoridade quando os discípulos estavam ali no barco e sobreveio aquela grande tempestade, e os discípulos achando até que iriam morrer, iriam perecer. Então Jesus mostra ali a sua confiança em Deus, ele em paz, descansando, estava dormindo na polpa, lá repousando com a cabeça ali no travesseiro, quando os discípulos vão despertá-los, porque os discípulos achavam que iriam perecer, iriam morrer. Jesus então calmamente se levanta e ordena que aquela tempestade se acalmasse, o mar se aquietasse, tudo se fez bonança. Então, Jesus ele demonstra ali a sua autoridade sobre a natureza. E nessa lição, na sequência, nesse dinamismo que Marcos apresenta, o servo dinâmico, que não para, nós vemos aí Jesus em plena atividade. Agora, nós vamos ver esse registro, esse acontecimento da eficácia da autoridade do servo de Deus, no caso Jesus, sobre os demônios, sobre as doenças e, por fim, sobre a morte, que é o principal inimigo do ser humano, o principal inimigo do homem. Então, no primeiro ponto aqui, que é sobre a autoridade de Jesus sobre os demônios, o primeiro subponto desse ponto, o primeiro subponto é a ação de Satanás. Então, esse ponto aqui, que é a autoridade do servo, a autoridade de Jesus sobre os demônios, nós vamos analisar 3 aspectos diferentes, ou 3 forças diferentes, 3 situações diferentes. A primeira delas, que é o primeiro subponto, é a ação de Satanás. O segundo é a ação da sociedade, e o terceiro, a ação de Jesus. Então, essa autoridade sobre os demônios, nós vamos estar analisando essas 3 forças, esses 3 aspectos. O primeiro, a ação de Satanás. Marcos capítulo 5, versículo 5, que diz assim: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então, aqui no capítulo 5 de Marcos, nós vamos estar analisando a vida deste homem aqui, que nessa situação, nesse contexto, ele está possesso, ou seja, a sua vida, as suas faculdades mentais, o seu corpo, ele está possuído por uma entidade espiritual.
por um demônio, não é? E aí, é isso que nós vamos tratar aqui nesse primeiro subponto, a ação de Satanás na vida deste homem, que na realidade o Evangelho de Mateus, ele relata que eram 2 endemoniados, né? Jesus, ele vence uma terrível tempestade, né? O contexto aqui dessa lição, ele vence uma tempestade ao longo da travessia, que nós vimos no capítulo anterior. Agora Jesus ele chega ao leste do mar da Galileia, e ao chegar nessa terra, né, que é a terra dos gentios, ele se depara com uma posição satânica e impiedosa. Outra tempestade, né, nós podemos colocar, mas não no mar, não uma tempestade literal, mas essa guerra com o demônio, com o reino das trevas que está na vida daquele homem, né, que Marcos ele relata aqui. Mas em Mateus, irmãos, é importante nós observarmos isso, e pode ser que algum aluno questione, né, essa passagem bíblica. Em Mateus, o Evangelho de Mateus, ele relata que eram 2 endemoniados que saíram ao encontro do Senhor Jesus quando ele chega, né, que ele vence aquela tempestade e chega ali na terra dos gentios. E aí o Evangelho de Mateus ele narra que eram 2 endemoniados. Mas por que Marcos ele narra que era somente um? Então o aluno pode perguntar isso. Então não é que haja uma contradição, né? Simplesmente aqui um texto está complementando o outro. Era realmente 2 homens que viviam ali aquela situação de opressão. Eles haviam deixado as suas famílias, né, por conta dessa situação espiritual, e logo eles viviam sozinhos ali no cemitério, dormindo nos sepulcros, né? E eram pessoas que estavam oprimidas por demônios e eram ferozes, né? E perseguiam as pessoas, né? Eram agressivas, então foram abandonadas ali pelas suas famílias e viviam ali nessa situação deplorável, como diz o texto. Então é muito importante entender isso. Eram 2 homens endemoniados, mas que Marcos ele registra apenas um, né? Nós podemos até imaginar que talvez seja aquele que fosse mais agressivo, aquele que se destacou mais ali, então logo teve uma visão especial, né, do evangelista aqui, Marcos, né, ao escrever o seu livro, talvez seja isso, mas isso é importante você compreender, eram 2, né, nesse episódio. Então olha só, meus irmãos, o propósito do diabo será sempre de roubar, matar e destruir, como diz a palavra de Deus em João capítulo 10, versículo 10. Então, ele tenta implantar o caos, a dor e a tristeza na vida das pessoas, roubando a sua dignidade, roubando a sua alegria, a sua paz, que era a situação desse homem aqui. E o que é importante você entender aqui? Satanás, ele quer destruir a vida do ser humano. E ele chega a esse ponto, ele chega a fazer da vida do ser humano esse caos total, né, que nós estamos acompanhando aqui nessa leitura. E isso é interessante nós observarmos. Mas o que pode levar uma pessoa a chegar numa situação dessa, né? O texto não revela aqui como ele chegou nessa situação, mas com certeza absoluta, isso daí é o pecado na vida do ser humano. Porque quando nós pecamos, quando o ser humano ele peca, ele se afasta de Deus. Logo ele dá legalidade para o diabo, né? Ele dá legalidade para o diabo vir sobre a sua vida. Então, com certeza, a situação desses homens aqui, de terem chegado a esse caos espiritual, a essa situação, com certeza foi um pecado na sua vida que o afastou de Deus e deu essa legalidade para o diabo se apoderar da sua vida, essa opressão. Então, muitas pessoas hoje também estão oprimidas, estão possessas, e a gente precisa ter muito cuidado, porque o diabo, ele quer destruir a vida do ser humano. Essa é a função dele, ele veio para matar, roubar e destruir. Aí, meus irmãos, essa é a ação do diabo sobre a vida dos homens, sobre a vida da humanidade. Ele quer destruir todo mundo. Aí nós vamos passar para o segundo subponto, que é a ação da sociedade.
Marcos capítulo 5, versículo de número 3 diz assim: o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo. Olha, nós observamos aqui a ação da sociedade e nós podemos aqui conjecturar que a sociedade, né, a qual aquele homem estava ali envolvido, fazia parte, com certeza ela deveria já ter tentado de tudo, né, porque a Bíblia relata que eles chegavam até prender aqueles homens. Para quê? Para que eles não se ferissem, para que eles não viessem destruir a si mesmos, nem atacar as pessoas. Então, a ação da sociedade, o que ela conseguiu fazer, o que ela podia fazer, ela fez em prol deste homem aqui. Mas para nós que servimos a Deus, para você que é aluno da EBD, você que é professor, que entende das coisas espirituais, você precisa compreender que por mais que essa sociedade tenha feito alguma ação, algum esforço para ajudar aquele homem, isso daqui é uma força espiritual. Não tem como entrar numa guerra espiritual com armas naturais. Precisa, sim, de armas espirituais. Então, não tinha como a sociedade ajudar este homem ou esses homens, né, que estão nessa situação de possessão, oprimidas pelo diabo, controladas por Satanás. A sociedade até tentava, as pessoas até tentavam ajudar prendendo, né, em cadeias, grilhões, mas o comentarista coloca aqui que era como se fosse fio de algodão, porque a facilidade que tinham para arrebentar, para quebrar, era muito fácil. Então não conseguiam prender esses homens aqui. Parece algo surreal, parece algo que não é uma verdade, não é? Como é que um ser humano ele tem a capacidade de quebrar as cadeias, de quebrar a corrente, né? Isso se dá porque é uma possessão diabólica, né? É realmente o poder de Satanás. Então, logo, a força humana não tem como libertar uma vida ou uma alma presa por Satanás, aprisionada por Satanás. Somente Jesus é capaz de libertar a pessoa oprimida e tratar a verdadeira fonte do problema humano. Então, isso é muito importante você entender, que somente o poder de Deus, o poder de Jesus, pode libertar as pessoas. Então, se alguém estiver oprimido, se alguém estiver possesso, não tem como o ser humano conseguir libertar essa pessoa, a não ser pelo poder de Deus, pela autoridade de Jesus que ele tem sobre os demônios. Finalizando esse segundo subponto aqui, irmãos, sobre a ação da sociedade, infelizmente, a sociedade não pode ajudar espiritualmente as pessoas, o homem, o ser humano que precisa, né, de uma libertação, porque a força humana nada pode fazer. Somente, como coloca o comentarista aqui, somente Jesus é capaz de libertar o oprimido e tratar a verdadeira fonte do problema humano. Nós vamos para o terceiro subponto deste ponto aqui, que é a ação de Jesus. Olha só, vamos fazer uma análise como Jesus ele se comporta aqui nessa situação. Né? Nós já vimos a ação de Satanás, a ação da sociedade, e agora nós vamos analisar um pouco aqui a ação, a atitude de Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. A simples presença de Jesus anula toda a agressividade do possesso. Ao invés de violência, rendição. E nós podemos ver isso no versículo 6 e o versículo 7 do texto em questão. A inegável verdade, infelizmente recusada por muitos ainda hoje, é o objeto de pública confissão até entre os espíritos imundos. Olha só, irmãos, o versículo 6 e o versículo 7, eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Olha, quando ele viu Jesus de longe, correu e adorou, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus,
Filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Então nós vemos aqui a situação deste homem possesso, mas que Jesus ele chega ali, isso é interessante porque alguns até defendem que aquela tempestade que Jesus enfrentou, que ele acalma o mar, talvez, possivelmente, fosse até movida ali por demônios para impedir Jesus chegar até aonde aquele homem estava, para proporcionar a libertação daquele homem. Então, Jesus vence a tempestade, chega até aquele homem, e quando os demônios veem Jesus, eles logo reconhecem. Eles reconhecem Jesus como Filho de Deus. Então, essa confissão é muito importante para o ser humano. E hoje nós vemos que o ser humano não quer reconhecer o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Não quer confessar o Senhor, algo que até os próprios demônios reconheceram, chamando Jesus de Filho de Deus. Então eles sabem que Jesus tem essa autoridade, que tem este poder. Então Jesus ordena que aqueles espíritos saiam daquele homem, e nós vemos aqui algumas informações que o comentarista traz, que Jesus permite que aquele demônio fale, e ele tenha um propósito através disso daqui. O demônio fala que eles são conhecidos ali, ele se identifica como uma legião, e o comentarista aqui ele traz um paralelo com as tropas romanas, falando que uma legião teria ali 6 mil soldados. Então logo possivelmente havia nesse demoninhado aproximadamente ali, ou mais ou menos ali, 6 mil soldados, 6 mil demônios, levando em consideração aqui essas informações das legiões romanas, dos soldados romanos. Então, imagine só, 6 mil demônios na vida daqueles homens. Então, realmente era uma opressão muito grande. Mas a ação de Jesus é de libertar aquele homem, porque Jesus, ele quer libertar o ser humano, ele não tem prazer no sofrimento das pessoas. Então Jesus liberta aquele homem. Os demônios chegam até a pedir, que ele não os tormente, mas que eles saiam ali para aquela manada de porcos, entre naqueles porcos. Então Jesus, ele permite que isso aconteça. Ele permite que aqueles demônios, ao saírem daqueles dois homens, eles entrem então ali naquela manada de porcos. Mas isso tem um propósito. Por quê? Jesus ele foi ali para acabar com a economia daquelas pessoas. Jesus ele foi ali para dar prejuízo para aqueles comerciantes que negociavam, que tinham a sua economia aqui na base da criação de porcos. Então, é importante nós analisarmos sobre isso, mas também sabemos que tem um objetivo importante aqui nessa situação, tá bom? Então, olha só, o diabo age sem dó nem piedade, e se puder, com o máximo de sua força. Então, ele vem sobre a vida do ser humano. Não bastava um único demônio? Sim, para oprimir, para prejudicar a vida do ser humano. Mas Satanás, ele não brinca de ser diabo, ele vem com força, ele veio com uma legião para oprimir a vida daquele homem. Olha só, meus irmãos, apesar da forte resistência maligna, Jesus não mediu esforços para chegar até aquela terra, para chegar até aquele homem, quebrar o poder do inimigo e ali implantar um missionário. Então, olha a ação de Jesus. Ele liberta aquele homem, ele livra aquele homem daquela opressão. E quando aquele homem ele pede para Jesus, que queria ser seu seguidor, que queria seguir com Jesus, porque agora ele está livre, ele está liberto.
Então aquele homem que era agressivo, agora ele passa a ter paz, a estar calmo. E quando os homens, né, que tomavam conta ali daqueles porcos, vai chamar os seus senhores para ver o que está acontecendo, e as pessoas chegam, o texto diz que quando eles chegaram, eles viram o homem, né, no seu estado normal, não mais nu, não mais despido, mas agora vestido, calmo, consciente, no seu estado normal, liberto pelo poder de Jesus, pela ação de Jesus na vida deste homem. O texto é interessante, nos chama a atenção, porque eles não ficaram alegres pela libertação daquele homem. Eles ficaram tristes pelo prejuízo que eles tiveram. E você lembra que eu falei que Jesus permite o demônio ir para aqueles porcos porque tinha um propósito. E qual era o objetivo? Era mostrar que aquelas pessoas, o ser humano, que tem um coração duro, que tem um coração mau, como nós vimos na lição anterior, um coração infrutífero, um coração que não é um solo bom, eles ficam tristes pela libertação daquele homem, porque eles tiveram prejuízo, seus porcos foram precipitados, morreram afogados. E aí, Jesus está revelando isso daqui, que o homem, o ser humano, não valoriza a vida, valoriza os bens materiais, é isso que está retratado aqui. Eles deram mais atenção às coisas materiais do que às espirituais. Eles valorizaram mais os seus porcos do que a libertação do homem. E isso fez com que Jesus fosse expulso dali. Eles pedem que Jesus se retire dali. E Jesus, ele atende o pedido desse homem, porque nós sabemos que Jesus, ele não é agressivo, né? Ele bate a porta, se a pessoa abrir, ele entra e abençoa e faz morada. Mas se a pessoa rejeita, Jesus não vai obrigar ninguém a aceitá-lo. Aqueles homens, então, pedem que Jesus se recolha dali, se retire dali. Jesus, ele vai, e aquele homem que foi liberto, ele quer seguir Jesus. Aqueles homens que foram libertos, eles queriam seguir Jesus. Mas olha o que Jesus fez. Ele não permite, né? Olha, ele ouve o pedido dos demônios de ir para os porcos, Jesus concede. Ele ouve o pedido das pessoas, que era para Jesus se retirar dali, porque ele estava dando prejuízo, né? Trazendo prejuízo para a economia. Jesus poderia ter libertado muitas outras pessoas ali, curado muitas outras pessoas, mas a ganância, o apego ao dinheiro, à riqueza, eles fez com que Jesus se retirasse dali. E Jesus atende o pedido deles. Mas quando o homem pede para Jesus, olha, deixa eu ir contigo, deixa eu te seguir, Jesus não atende esse pedido. Por quê, meus irmãos? Jesus não queria que ele seguisse? Não é isso. Jesus, ele diz para aquele homem voltar para a sua família. E ele foi o primeiro missionário ali naquelas terras, porque ele saiu e com certeza testemunhando do favor de Deus, do milagre de Deus, da libertação operada por Jesus na vida dele. Então, Jesus saiu dali porque as pessoas pediram para ele se retirar, mas ele deixou ali implantado o missionário, que ficou fazendo a obra de Deus. Que mensagem maravilhosa, não é? O homem foi liberto e se tornou um missionário ali na terra dos gentios. Meus irmãos, agora nós vamos passar para o segundo ponto da nossa lição, que é a autoridade sobre as doenças. O primeiro subponto deste ponto é a condição da mulher, a autoridade sobre as doenças. O primeiro subponto, a condição da mulher. Marcos capítulo 5, versículo 26, que diz assim: E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Aqui nós entramos, irmãos, em um outro cenário. Nós vimos ali a libertação do homem possesso, a autoridade de Jesus sobre os demônios, mas agora, outro cenário, uma mulher que está enferma, uma mulher que está doente. E agora esse cenário vai testar a autoridade de Jesus.
Agora, o Senhor é procurado por uma pessoa culturalmente desvalorizada, porque era mulher, e a mulher nesse contexto não era muito valorizada. Fisicamente, ela estava debilitada, porque a sua doença, o tempo que ela estava doente, a deixou frágil. Então, ela estava debilitada devido à sua doença. Economicamente, ela estava arrasada, falida, porque o texto diz que ela havia despendido, havia gasto tudo aquilo que ela possuía para tentar alcançar cura, para tentar alcançar a solução do seu problema. Ela estava então arrasada, falida, espiritualmente desfavorecida, porque segundo a cultura, segundo a lei, devido à sua doença, ela era considerada uma mulher impura. Em Levítico fala sobre isso. Ela sofria de uma hemorragia há 12 anos, perdendo sangue. E lá em Levítico, segundo a lei, a mulher, quando estava nessa situação, no período menstrual, ou quando tivesse algum fluxo de sangue que se demorasse, então neste período a mulher estaria impura. É isso que a lei lá em Levítico trata. Então, espiritualmente, essa mulher achava-se desfavorecida, porque ela estava impura. E socialmente, ela era rejeitada, ela estava abandonada, porque a mesma lei que dizia que ela estava impura, ela tinha que ser separada. Aquilo que ela tocava se tornava impuro, aonde ela sentava se tornava impuro. Assim dizia a lei. Então, olha a situação dessa mulher, olha o cenário que se encontrava essa mulher, a condição dela, abandonada pela família, abandonada pela sociedade, economicamente falida, emocionalmente frágil, espiritualmente impura e socialmente abandonada. Então, essa era a situação. 12 anos sofrendo dessa situação, indo de mal a pior. Gastou todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, mas sem alcançar a solução para o seu problema. Sequer o nome dessa mulher é revelada. Então, olha a condição dela. Era uma anônima. A Bíblia não registra nem mesmo o seu nome. Então, essa era a condição da mulher. Aos olhos humanos, estava perdida, não tinha saída, não tinha solução, não tinha esperança para ela. Mas, irmãos, apesar da condição dela, nós entramos no segundo subponto aqui, que é a fé dessa mulher. Marcos capítulo 5 e o versículo de número 28, que diz assim: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então, meus irmãos, olha só, nada obstante a tragédia que ela vivia, que ela possuía, toda a situação dela degradante, toda a situação difícil que nós relatamos no primeiro ponto, porém, neste segundo subponto aqui, nós vemos algo especial na vida dessa mulher, que era a fé em Jesus. Nós vemos no versículo 28 que ela revela essa fé que ela tinha no seu coração, dizendo, olha, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. Depois de 12 anos que aquela mulher está sofrendo, ela ouviu falar com certeza de Jesus, dos milagres que Jesus realizava, daquilo que Jesus fazia, e ela propôs no seu coração, se eu tão somente tocar nele, eu fiquei curada. Olha só, irmãos, a fé dessa mulher. Mas é interessante e importante nós entendermos que não existe situações na nossa vida que não basta somente a fé, precisa da ação. E foi o que aquela mulher fez. Ela não se importou com a sua fragilidade, ela não se importou com o preconceito que sofria, ela não se importou com o esforço físico que ela deveria fazer, e ela vai até Jesus. Ela se dispõe, ela se dispõe fisicamente, ela se dispõe psicologicamente, e ela então segue até Jesus
para que ela recebesse a cura. E todos nós conhecemos, né, a situação, a iniciativa dela tocar em Jesus, a força de vontade que ela teve, a superação que ela teve, movida por essa fé de chegar até Jesus. E a solução foi simples, audaciosa, em um último desespero, em um último esforço físico, emocional, né? Ela assume os riscos, vai por trás de Jesus e consegue então tocar em Jesus. E naquele momento que ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada, ela recebe a cura. Então, meus irmãos, ela, além da fé no seu coração, ela toma essa atitude e segue para o seu objetivo. Contra toda impossibilidade, contra toda situação, ela parte em busca do seu milagre, a fé e a obra. E aí a gente entra então no terceiro subponto, que é a cura da mulher. Marcos capítulo 5, versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Contrariando todas as expectativas, a mulher do fluxo de sangue consegue cumprir à risca o seu plano e, ao tocar nas vestes de Jesus, recebe a cura imediata. Então, pela fé e a ação, ela prepara o seu plano, parte para a ação e consegue executar tudo aquilo que ela havia planejado. E através da fé, ao tocar em Jesus, ela recebe a cura. Ela foi liberta através da autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Então, as pessoas da época tinham a ideia, né, que se tocasse no impuro, eles recebiam a impureza. Mas olha o que a fé dessa mulher faz. Ao invés da impureza passar para Jesus, né, o poder, a autoridade de Jesus sobre as enfermidades, sai a virtude de Jesus e cura aquela mulher. E Jesus, ele declara: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Porque eu senti que de mim saiu virtudes, glória a Deus. Meus irmãos, que lição traz para nós isso hoje? Não importa a sua situação, não importa a sua dificuldade, se é um problema de enfermidade, toque em Jesus pela fé. Com certeza vai sair virtude do Senhor e operar na sua vida, trazer vitória para a sua vida. Mas nós podemos observar aqui que a cura física que aquela mulher recebe foi só o início de um processo mais profundo. Aquela mulher, outrora doente, frustrada, abandonada e desvalorizada, libertou-se do seu mal, ganhou um testemunho poderoso, desenvolveu uma fé preciosa e ainda foi explicitamente acolhida na família de Deus. A obra foi completa, aquela mulher foi curada fisicamente, emocionalmente, socialmente e espiritualmente. Ela podia agora, já curada, purificada, voltar para o convívio da sociedade, voltar para o convívio da sua família, e agora, pela fé, ela foi curada não só fisicamente, mas espiritualmente. Logo, ela fazia parte agora da família de Deus. Então, meus irmãos, espero ter alcançado aqui o nosso segundo objetivo dessa lição, que é confessar essa fé exclusiva em Jesus. A nossa fé tem que estar exclusivamente depositada em Jesus, porque Ele é que tem a autoridade sobre os demônios e a autoridade sobre as enfermidades. Muito obrigado por você nos assistir até aqui, mas eu quero pedir que você continue nos assistindo. O diácono Abraão vai estar dando continuidade nessa lição e com certeza Deus ainda vai falar muito ao seu coração. Muito obrigado, Deus abençoe. Pai do Senhor a todos, me chamo Abraão, sou diácono da Assembleia de Deus em Belém, no estado do Pará. Nós acabamos de ouvir sobre a mulher do fluxo de sangue, que era a autoridade de Jesus sobre as doenças.
Esta lição trata sobre a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus sobre os demônios, a autoridade de Jesus sobre as doenças, e agora vamos ver sobre a autoridade de Jesus sobre a morte. Falando da autoridade de Jesus sobre a morte, no primeiro subtópico nós temos aqui, contraste entre situações. E em Marcos 5:24, que é a nossa base de leitura, nós temos a seguinte escritura: pelo que Jesus foi com ele, grande multidão seguia, comprimindo-o. Para ficar mais claro, eu vou ler o versículo anterior para você. Tendo Jesus, a partir do 21, tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. O versículo 24 que eu li, que é a nossa base, diz: pelo que Jesus foi com ele, grande multidão seguia, comprimindo-o. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando, comprimindo Jesus. O nosso subtópico fala de contraste entre situações. Que situações? É interessante a gente observar o seguinte: a gente está falando de dois acontecimentos que são narrados por Marcos, duas situações quase que em um só momento, enquanto se desenrola um acontecimento principal, paralelo ou dentro daquele acontecimento, digamos assim, acontece outro. Enquanto Jesus vai para a casa de Jairo, acontece o fato da mulher do fluxo de sangue. Então Jesus já tinha dito que ia para a casa de Jairo, mas observa o seguinte: olha a situação de dificuldade. A gente tem aqui uma mulher que chega e se esforça, como já foi dito. Para ela, a dificuldade maior era chegar até Jesus, porque ela tinha várias situações que trabalhavam contra. Então a maior dificuldade era chegar até Jesus. Mas ela não tinha dificuldade para adorar. Na situação em que já foi dito aqui, de como ela estava, há 12 anos doente, com problemas financeiros, desiludida, uma questão, eu diria, psicológica muito grande, porque ela sempre, tudo que tinha lutado para conseguir, não tinha conseguido, sempre estava naquela situação em que ninguém dizia o que ela tinha, não tinha solução para o seu problema. Então ela não tinha dificuldade em adorar. Ela não estava no topo digamos assim, da pirâmide social. Pelo que a gente vê, ela não tinha mais posses. E o difícil para ela era chegar pela situação física dela, né? Fisicamente fraca, sem condição de fazer muito esforço, porque estava há 12 anos com um sangramento. Então, chegar era a dificuldade, adorar não era a dificuldade. Mas para Jairo, a situação era diferente. Para Jairo, a principal dificuldade era adorar. Ou poderia ser adorar, mas chegar não era a principal dificuldade para ele, porque todos iriam enxergavam que era Jairo. Quem era Jairo? Um dos principais da sinagoga, alguém que era chefe, que era líder na sinagoga, na igreja da época, no templo da época, naquela cidade. Ele era conhecido, ele tinha influência. Então, para ele chegar até Jesus, a multidão com certeza iria abrir espaço para ele. Mas a dificuldade maior talvez fosse ele adorar. Mas por quê? A gente tem um detalhe interessante que no Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 22, a gente vai observar que tinha uma determinação na sinagoga, no templo judeu da época, que era quem confessasse Jesus, quem dissesse que Jesus era filho de Deus, quem admitisse isso, quem confessasse isso, seria desligado da sinagoga. E como é que ele seria desligado da sinagoga? Ele era um dos principais da sinagoga. Então, viver o que ele viveu, lutar pelo que ele lutou, para conseguir o que ele queria conseguir, tinha que abrir mão de muita coisa. Será que ele estava disposto a abrir mão de muita coisa? Eu digo a você, ele estava disposto sim. Será que nós, contextualizando agora, será que nós estamos dispostos a abrir mão de muita coisa para conseguir uma coisa? Jairo, na experiência que ele tinha observado em Cristo, porque ele já observava Cristo, já de certo modo seguia Cristo, sabia que Cristo era o Filho de Deus, tanto que ele chegou e adorou. O texto diz que ele chega e adora.
ele resolve deixar tudo, correr o risco, abrir mão de tudo. Eu vou correr o risco, eu vou adorar, porque eu sei que ele é o Senhor, eu sei que ele é filho de Deus. Detalhe, judeu só se dobra diante de Deus. Apesar de todas as situações de idolatria que existia, mas isso é uma marca do judeu, ele só se dobrar diante de Deus. Então, ele admitia, ele concordava que Jesus Cristo era filho de Deus, que Jesus Cristo era Deus. E ele resolve confessar, resolve adorar Jesus, correr o risco de ser desligado, expulso da sinagoga. Às vezes precisamos tomar decisões que nos levam a tomar iniciativas que nos levam a ceder, a abrir mão de coisas que tínhamos conseguido. Jairo tinha conseguido muita coisa até então. Jairo tinha, podemos dizer que ele tinha escalado a sociedade, a pirâmide social, tinha chegado lá em cima. Ele era o principal da sinagoga, ele era um pastor dos principais pastores no contexto de hoje daquela igreja. E ele admitir que Jesus era o Senhor, era filho de Deus, ele estava abrindo mão de muita coisa. É como se alguém hoje, no contexto atual, discordasse, de certo modo, discordasse da sua doutrina e admitisse, dissesse que outra doutrina, de outra religião ou seita, era a correta. Aquela pessoa pregava o que era correto. Pense na dificuldade para ele encarar a multidão, para ele encarar os seus parentes, para ele encarar os seus liderados, os seus pares, os seus companheiros de trabalho, de sinagoga. Era tudo muito difícil, ele ia abrir mão de muita coisa, mas ele estava disposto a fazer isso tanto que fez. Jairo poderia perder tudo que já tinha conseguido. Mas um detalhe interessante, nesse pouco tempo que ele conhecia Jesus, ele tinha percebido, ou conhecia sobre Jesus, ele tinha percebido que nesse pouco tempo ele tinha aprendido muito mais do que todo o tempo que ele esteve na sinagoga. Aquele homem chamado Jesus, ele enxergava nele muita coisa, ou tudo que ele não tinha aprendido, que ele não tinha observado, vivido em tanto tempo na sinagoga. Olha a diferença de quem realmente conhece, admite que Cristo é o Senhor e adora e abre mão de coisas por Ele. É importante nós, no contexto atual, observarmos esse detalhe, porque ele pode contar muito para a gente. Continuando, indo para o segundo subtópico, a gente tem continue crendo. E a gente consegue observar aqui em Marcos versículo 36, Marcos capítulo 5 é a nossa base de leitura, e o versículo 36, um detalhe interessante. Olha o que está escrito. Jesus, porém, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Que palavras? É porque enquanto ele fazia o trabalho de cura, de conversa com a mulher que estava ali, 12 anos com um fluxo de sangue, enquanto ele ainda conversava com a mulher, chega alguém e diz: olha, Jairo não incomoda mais o mestre, não incomoda mais ele porque a menina morreu. E Jesus escuta isso. E quando Jesus tratava de uma situação que acontecia ali paralela, que de certo modo atrasou Jesus um pouco, mas possivelmente Jesus sabia daquele atraso e que aquele atraso iria contribuir para uma coisa maior. Então alguém diz assim: olha, Jairo não incomoda mais o mestre porque tudo já aconteceu, o pior já aconteceu, a menina morreu. Jesus escuta e diz o seguinte: Jairo, calma, não temas, não tenhas medo, somente crê. Eu aceitei ir para a tua casa e eu vou para a tua casa, somente crê, não temas. Ou seja, o que ele fez? Ele sustenta, ele protege a fé de Jairo, porque tinha uma coisa muito importante para fazer na casa de Jairo. Aquilo seria impactante na casa de Jairo, impactante naquela cidade, naquele lugar, naquele meio social onde eles estavam. E Jesus então sustenta a fé de Jairo, dizendo: Jairo, tu acabou de ouvir uma notícia ruim, mas não temas, somente crê. Jesus faz a mesma coisa com a gente. E às vezes nós não percebemos, quase sempre nós não percebemos. Jesus sustenta a nossa fé. E de que forma ele tratou para sustentar a fé de Jairo? Ele separou Jairo das pessoas, separou as pessoas de Jairo. Ele disse:
olha, vai comigo, vai entrar comigo na casa somente eu, obviamente, Pedro, Tiago, João e Jairo. O resto da multidão fica aí. Essa multidão pode ser um problema. Essa multidão pode ser um problema não para Jesus, mas um problema para Jairo. E eu quero muito fazer um trabalho extraordinário na casa de Jairo e nesta cidade. E esta situação de Jairo é fundamental para isso. Portanto, Jairo precisa ter a sua fé estruturada. A sua fé não pode ser abalada. Eu vou sustentar a fé de Jairo. Ele faz exatamente isso com a gente também. Como já disse, nós às vezes nem percebemos, mas ele nos separa de grupos que poderão ou que iriam destruir, iriam minar, desestruturar a nossa fé. E ele entra na casa de Jairo e ele observa, e acontece outro fato ali. As pessoas quando estavam ali, que choravam ali e se desesperavam, desesperadas, Jesus disse, olha, a menina não está morta, vocês estão chorando por nada. A menina não está morta, a menina somente dorme. As pessoas começaram a rir. Jesus mais uma vez separa este grupo de Jairo. Ele queria, ele precisava, ele iria fazer isso, ele iria sustentar a fé de Jairo enquanto fosse preciso. Assim como ele sustenta a nossa fé enquanto é necessário, enquanto a gente precisa aguentar para que a situação aconteça. Às vezes não acontece do nosso jeito, mas acontece do jeito que ele quer, e o jeito dele é melhor que o nosso. Tem uma palavra interessante, tem uma ideia interessante aqui. E o que é? É que fé é confiar em Cristo. Só que isso parece muito genérico, isso parece muito comum, muito fácil de dizer. A gente precisa ir mais a fundo e mais direto em entender que, como assim fé é confiar em Cristo? Entenda confiar como acalmar. Entenda confiar como descansar. Aí fica mais forte esse impacto, fica mais, para muita gente, difícil de compreender. Mas quando falamos que fé é descansar em Cristo é dizer, Senhor, não está mais na minha mão, eu coloco na tua mão, eu coloco diante de ti, eu vou agora sentar aqui e vou descansar em ti. Eu vou sentar, vou relaxar os ombros, vou soltar os braços, vou me acalmar, respirar fundo e entender que está nas tuas mãos. Isso é descansar em Deus, é descansar em Cristo. Entender que Ele tem o controle. Nós dizemos muito que Deus está no comando, Deus está no controle. Mas será que nós realmente entendemos e praticamos, agimos como se Ele estivesse no controle? Parece que nós dizemos, Senhor, Tu estás no comando, Deus está no comando, mas nós estamos com o controle remoto na mão. E é importante a gente entender que quando dizemos que Deus está no controle, precisamos descansar. E era isso que Jesus queria que Jairo percebesse e entendesse. Jairo, descansa. Eu sei que é difícil, acabaram de te falar que a tua filha morreu, mas descansa. Não temas, crê somente. Vou te separar da multidão. Depois eu vou dizer, a menina não está morta, está dormindo. Vou te separar das pessoas da casa. E agora ele entra no quarto onde está a menina. Apenas Pedro, Tiago, João, Jesus, Jairo e a mãe da menina. 6 pessoas. De todo aquele povo, só 6 pessoas iriam presenciar. É fundamental a gente ter esse controle, essa experiência. E a experiência mesmo, é vivência, é experiência de poder descansar no Senhor, de poder acreditar, colocar na mão dele, Senhor, faz a tua vontade, ela é melhor que a minha. Repito, isso exige de nós vivência com Deus, experiência, o cotidiano com Ele. Exige de nós que a gente consiga dizer, não apenas dizer, a gente consiga viver aquilo que a gente diz para as outras pessoas. Nós falamos para os outros, confia no Senhor, a vontade dEle é boa, mas vai chegar a hora que eu tenho que confiar nele e entender que a vontade dEle é boa. Eu vou confiar nele mesmo ou eu vou ficar querendo controlar? Isso exige de mim experiência com Deus. Teste na minha fé. Jesus disse para a menina, menina, levanta. E a menina levanta. E Jesus olha e diz,
para que vocês entendam. Ele não diz assim, mas ele diz, deem comida para ela, para que eles percebessem, porque eles ficaram atemorizados, admirados, de certo modo até extasiados, ou talvez amedrontados alguns, mas ele diz, deem comida para ela, ela está com fome. Um modo de dizer, isso não é um fantasma, isso é real, isso aconteceu, isso foi a ação de Deus, isso foi a autoridade de Jesus sobre as doenças, sobre a morte, especificamente sobre a morte. Deus tem o seu tempo, Deus não se apressa. Nós queremos as coisas no nosso tempo, porque achamos que o nosso tempo é melhor, é o correto, e que a visão que a gente tem é a visão ideal. Mas não, nem sempre é assim. Deus tem o seu tempo, Deus não se apressa, Deus faz no momento correto. E quando nós entendemos que o tempo nosso deve ser o tempo de Deus, a gente passa com mais tranquilidade pelas situações. É como se a gente trabalhasse de 100% de possibilidades ou de coisas possíveis. 95% são impossíveis aos olhos humanos. E só 5% são possíveis com a ajuda de Deus. E a gente trabalhasse com esses 5%. É possível. Vou apostar nesses 5% com a ajuda de Deus. Vou apostar nesse 1% com a ajuda de Deus, com a ação de Deus. As coisas mudam quando a gente começa a entender o Evangelho exatamente assim. Porque o Evangelho é exatamente assim. Porque a vida com Cristo é exatamente assim. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. No nosso último subtópico a gente tem a força do amor. Marcos 5:41. No versículo 41 a gente diz, tomando-a pela mão disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Jesus tinha compaixão pelas pessoas. Jesus tinha um reino a ser divulgado. Nós vimos a parábola do semeador na semana passada, e a gente compreendeu, a gente entendeu, a gente aprendeu que Jesus tinha um reino para ser divulgado, para ser anunciado, e esse reino iria crescer, precisava crescer. E dentro desse reino, este servo, porque Jesus é apresentado como um servo no livro de Marcos, este servo tinha compaixão pelas pessoas, e este servo tinha autoridade para exercer essa compaixão. Autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as doenças, autoridade sobre a morte. Um detalhe interessante é que Jesus era Deus e por isso tinha poder sobre a morte. Mas também Jesus era homem, 100% Deus, 100% homem, tinha poder sobre a morte, autoridade sobre a morte, mas também era homem e amava as pessoas, tinha compaixão pelas pessoas. A encarnação de Jesus exigiu que ele se esvaziasse e para viver entre nós, para viver como um ser humano e morrer, ele teve que fazer isso. Como um Deus ele não iria morrer, mas como um ser humano ele iria morrer. E ele veio para morrer. Mesmo quando algumas pessoas dizem ou entendem ou pensam que o que fizeram com Jesus foi maldade, não deviam ter feito aquilo com ele. Deviam sim. Não se choque, mas deviam sim. Ele veio para isso. Ele veio para cumprir o plano de salvação. Ele veio para morrer. Ele sabia disso. E no meio de tudo isso, a gente vai observar a compaixão de Cristo para com as pessoas. De tal modo que se dispõe a dar a sua vida, a morrer por estas pessoas, para que o seu reino, o reino que ele veio anunciar, fosse expandido, para que aquela semente germinasse e o reino de Deus fosse expandido, fosse anunciado, crescesse, alcançasse o mundo, alcançasse as pessoas, alcançasse nós hoje aqui em pleno 2022. Jesus tinha autoridade sobre a morte, autoridade sobre as doenças e autoridade sobre os demônios, e é isso que nós aprendemos, é também isso que nós aprendemos em Marcos capítulo 5, que foi a base da nossa lição da semana, da quarta lição. Obrigado, boa noite. Meus queridos irmãos, nós chegamos ao final dessa lição de hoje e nós queremos deixar o convite a você que ainda não é inscrito no nosso canal.
tá bom? Se inscreva, deixe o seu comentário, o lugar que você mora, a igreja que você participa, a sua atividade na Escola Bíblica Dominical, tá bom? Muitos dos nossos irmãos, né, que já estão inscritos, estão interagindo conosco, inclusive eles estão até cobrando, né, que a gente faça também aí a EBD inovadora para o departamento infantil, né, a lição das crianças. Então é algo que a gente vai estar estudando, estar analisando, né, e quem sabe Deus não levanta aí uns parceiros do departamento infantil para estar nos ajudando aí nesse projeto, né, para ter a EBD inovadora das crianças. Né, professores do departamento infantil que preparam a sua aula para o infantil assistindo a nossa pré-aula da revista de adultos, mas estão cobrando aí, né, uma aula específica para o departamento infantil. Então vamos ficar orando, né? Quem sabe Deus levanta parceiros aí para estar nos ajudando. Então, meus irmãos, muito obrigado por você estar conosco. Nós estamos crescendo, o canal está crescendo, alcançando mais pessoas e você é a pessoa que tem contribuído para isso, tá bom? Então, essa foi a nossa lição de hoje. Nos encontramos na próxima lição, na próxima semana, aqui na nossa sala de aula, para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Graça e paz a todos. Deus abençoe.